Olá, meu povo! Muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite. Bom período de 24 horas para você que está me assistindo. Bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Para quem não me conhece, meu nome é Fernando Alba. Tem mais informações do canal na descrição e do vídeo institucional que eu tenho aqui, né? O vídeo ali de trailer do canal e tal. E para continuarmos os nossos estudos de hoje, vamos voltar a ver um ativo da Bolsa Brasileira, certo? E vamos lá falar sobre o açaí, tá? Aí deixa eu colocar o zoom, né? De lei, pra ficar melhor no vídeo. Bem, o açaí eu acho que é uma empresa que. Vou reduzir meu webcam também, tá meio grande, né? Pronto. Bem, eu acho que o açaí é uma empresa que eu acho que todos aqui já devem conhecer, né? Seja por causa da bolsa ou seja por causa da vida real. É uma empresa que, né, faz parte do dia a dia de muita gente aí. Mas pra quem não conhece, eu não sei se o açaí é mais presente aqui onde eu moro ou e tal. Quer dizer, ele é distribuído nacionalmente, tá? Tem loja no Brasil inteiro. Não sei se, mas talvez seja uma questão. Talvez, sei lá, se você mora no Nordeste, mora no Sul, talvez não tenha. O açaí, ele é um atacadista, né? Não tem muito segredo. É, se você quiser seguir uma descrição mais bonitinha, né? Que é o que eu sempre. Lembrando, todo vídeo tem um roteirinho na descrição que tem as palavras-chave de tudo que eu falo no vídeo. Então, caso você veja o vídeo e queira recuperar algum ponto que eu falei, é só ir no roteirinho sem nenhum problema. Se você quiser seguir o que eu coloquei no roteirinho, o açaí é um atacadista cash and carry, que é, bem, é atacadista, né? Um atacarejo, com que se convencionou chamar de atacarejo, no varejo alimentício, tendo clientes tanto, né, pessoa física, B2C, né, que 58% das vendas deles são para clientes pessoa física normal, e 42% é B2B, né, que eles vendem para pessoas jurídicas, né, empresas como bares, restaurantes, enfim, tá? Eles possuem cerca de 300 e, acho que 300 e, estão com cerca de 320 lojas, né, mas tá ali, 300 e poucas lojas distribuídas em território nacional, em que eles atuam muito em algumas lojas, né, parte delas, eles atuam com modelos de galerias, né, em que eles têm a loja principal, mas eles também alugam parte do espaço que eles alugam, porque eles atuam muito com a loja alugada, para outras lojas, outros comércios, né, isso principalmente nas lojas que eles compraram do Extra, né, a gente já vai entrar nisso depois, e também, além da própria loja, não é só o varejo alimentício no núcleo, né, o core ali, eles também estão introduzindo serviços de, por exemplo, açougue, padaria, etc. Mas basicamente é isso. O açaí é um atacarejo, né, um atacadista de varejo alimentício, com loja no Brasil inteiro, e que tem serviços dentro dele e tal, né, de açougue, essas coisas. E eles atuam muito numa tese de crescimento, tá? Os anos recentes foram anos de. Quer dizer, até 2023, né? Foram anos de muito crescimento, muito movidos, né, pelo impacto da compra das lojas dos hipermercados Extra, né? Porque só já entrando em uma coisa aqui, o açaí ele fazia parte do grupo Pão de Açúcar, né? Pão de Açúcar, mercado todo mundo conhece. E lá, né, no grupo Pão de Açúcar, a gente tinha diversas marcas, né? Tinha o próprio Pão de Açúcar, mas também tinha o Extra e o açaí atacadista. Aí, nesse contexto, quando o Açaí estava para fazer a cisão do Grupo Pão de Açúcar, eles compraram muitas das lojas dos que era antigo hipermercado Extra. Um exemplo, aqui em Santos, tinha um hipermercado Extra gigante, né, na Costa, que é a principal venda da cidade. Aí o Açaí Atacadista foi lá e comprou e converteu as lojas. Então, se eu não me engano, acho que é papo de um terço ou metade das lojas nesse estilo de conversão do hipermercado Extra. E foi isso que moveu muito o crescimento da companhia nos últimos anos, certo? Mas enfim, não vamos antecipar, né? Vamos fazer um passo de cada vez. Vamos ver a governança. Agora que a gente já sabe um pouco da tese, vamos ver a governança. Aí a gente vê os números, debate os números e a gente vai um pouco na tese final, tá? Só uma coisa que aqui vocês já podem ver um pouco da nota que eu dei pra empresa, mas meu, desconsiderem isso aqui, tá? Porque eu poderia ter dado 3, eu poderia ter dado, não, 5, acho que não. É que assim, é uma análise um pouco complicada porque eu comecei a analisar essa empresa mês passado. E a parte que eu tinha analisado até mês passado, eu tinha dado 5 estrelas. Achado incrível. Só que eu terminei a análise e aí foi pra 3. Aí como é que eu quis deixar no meio ali? Vamos deixar um 4 estrelas ali, tem uma perspectiva interessante. Mas enfim, vocês vão entender conforme o vídeo vai progredindo, certo? Vamos lá. Tem algumas coisas aqui do próprio Fundamentei, mas o que tá aqui eu vou complementar depois, calma, tá? Vamos por partes. Bem, sobre a governança não tem nem muito o que falar, sinceramente. É uma empresa, uma corporation, né? Não tem controlador, né?
acionistas têm 11%, então não tem acordo de acionistas, de controladores, nem nada do tipo, não tem nenhum controlador. E o free float é cerca de 70%, então nesse sentido sem problema, como o novo mercado tem tag along de 100%, beleza, nesse sentido ok. No que tem a remuneração dos executivos, eu acho um pouquinho alto, tá? Principalmente pra lucratividade da empresa, né? Uma empresa de margem de lucro líquido baixo, eu acho uma remuneração um pouco alta, só que é uma empresa que receita muito, né? Então, é uma empresa de um escopo muito grande, porque é uma empresa de margem baixa, né? Varejo, alimentício, um setor de margem baixa. Então, é uma remuneração que eu acho um pouco alta, mas é um setor que receita muito, você precisa ter um grande escopo, então entendo a remuneração ser um pouco alta, né? Porque esse lucro líquido realmente é bem menos representativo do tamanho que o açaí atacadista tem, e mesmo assim é uma remuneração relativamente alta, mas ainda assim acompanha os resultados da companhia, né? Por exemplo, quando o lucro líquido estava maior, teve uma remuneração maior, agora que o lucro líquido deu uma deprimida, voltou a cair, né, a remuneração. Então, é uma remuneração relativamente alta, mas eu acho natural e tudo bem por enquanto, tá? Não tá acompanhando o resultado, não tá crescendo indefinidamente, tudo certo, tá? É, enfim, subiu um pouco, né, por causa da alta da bolsa e tal. Cadê o que. Ah, tá. E sobre a liquidez, né, que tá aqui, não tem nem muito o que comentar, né? Pô, no pior dia, tem 30 milhões de volume financeiro negociado, né? É liquidez mais do que o suficiente para qualquer um de nós, pequenos poupadores, aportarmos, né? Nos tornarmos acionistas da empresa sem maiores dificuldades. Sobre ações emitidas, você vê um follow. É pouco, né? Teve uma pouca diferença. Parece que é muito maior por causa da escala, mas desde 2020, ali em 2020, teve um follow-on de 4%, e desde então sucessivos follow-ons de 0,00, enfim. É, eu não fui muito a fundo para saber se era stock-based compensation, para ver se é só algum errinho e tal, mas enfim, pouco relevante, tá? Follow-on aqui é bem pouco relevante. Tá, enfim, aqui a gente viu a cotação, mas não é isso que determina se a empresa é boa ou não. Vamos lá para os balanços da companhia, certo? Bem, de novo, assim como a April, não foi a April, foi a Lojas Quero Quero, teve alguma outra empresa que aconteceu a mesma coisa, que eu comecei a analisar mês passado e tinha os dados da Morningstar com margem bruta e tal, que agora não estão mais disponíveis no site. Então eu vou falar um pouco aqui de lucro bruto e margem bruta, eu não vou conseguir mostrar. Mas, enfim, acredita em mim, tá? Esses dados estavam aqui, é só que eu terminei a análise, né? Teve algumas análises que eu demorei um mês pra terminar de analisar, porque, enfim, viajei no meio do tempo e tal. Enfim, sobre os números do açaí, tá? Hoje, inclusive, o vídeo vai ser rápido. Eu espero terminar o vídeo em menos de 45 minutos. Tá? Não vai demorar muito não, porque o açaí é um pouco complicadinho, mas quando você entende é fácil de explicar e entender. Entender e explicar, né? Enfim, vamos lá. Como eu falei antes, né? Se você pega desde 2017, tem um crescimento muito forte de receita, né? 19% ao ano. Saiu de 18 bilhões de receita líquida, né? O IPO foi aqui em 2020, eu acho, né? 2021, início de 21. E agora a receita subiu, tipo, até 2023, subiu 24% ao ano, né? Chegou a 66 bilhões. Desde então, um resultado mais modesto, né? 7,4% anual nos últimos 2 anos, e de 2024 a 2025 um crescimento basicamente inflacionário. Mas, como eu disse, foi um crescimento muito forte, tipo, impulsionado pela aquisição dos hipermercados Extra, né? Bem, eu já expliquei, né? Comprou os hipermercados Extra, converteu até o ano de 2023, e aí, né, no meio desse período de conversão, essas novas lojas que ele adquiriu foram entrando em operação, e aí impulsionou muito a receita. Isso aqui não é fruto só de crescimento orgânico, tá? Tem uma partezinha de crescimento orgânico, lógico, mas isso aqui é muito movido pela aquisição dos hipermercados Extra, tá? Ok. E desde 2023, né, com a, com a ausência de novos hipermercados extra a serem convertidos, né, porque já foram, aí você vê um crescimento mais modesto, acomodado, né, em ritmos basicamente inflacionários. Eu acho que em 2024 entrarão as últimas unidades, aí de 2023 para 2024 você vê um crescimento menor, porque foram pouquíssimos, e de 2024 para 2025, quando nenhuma loja foi convertida e, tipo, no geral abriram-se, tipo, 10 lojas, sendo que ao sair hoje tem, tipo, 300 e pouco, aí realmente você vê um crescimento bem mais modesto. Até porque não só abriram-se muitas poucas lojas, mas também porque o ciclo de maturação das lojas do açaí é longo.
tá? Demora. A empresa alega que é de 3 a 5 anos, e realmente você vê uma evolução da margem ao longo do tempo. Não é uma evolução muito significativa de margem bruta, não é como se fosse, tipo, por exemplo, uma outra empresa que a gente já analisou aqui, a Smart Fit, que sobe de 30 para 50%. Claro, obviamente não vai ser assim no açaí, porque o açaí não tem 50% de margem bruta, mas não é um crescimento tão forte assim. Tá? Não cheguei a fazer as contas, admito aqui, mas não é um crescimento tão brutal, mas ainda assim é um crescimento lento e que de fato acontece, certo? Ok. Como eu já falei, foi uma cisão do Grupo Pão de Açúcar, né? Essa aquisição e essa conversão dos hipermercados Extra, né? Foi fruto da cisão do Açaí e do GPA, em que o Açaí foi lá e adquiriu essas lojas do Extra, pois viu nelas uma oportunidade para acelerar seu crescimento logo de uma vez, mesmo que aumentasse o endividamento em um setor de margens baixas. Porque essa é uma coisa que vai pautar muito na nossa análise. O Açaí Atacadista, ele é uma empresa de varejo alimentício, certo? E por conta disso, naturalmente, ele tem margens baixas, né? A margem bruta do açaí atacadista é algo em torno de 18%, 16%, enfim. A margem bruta é relativamente baixa, né? No, no ápice chegou a 18%, aí quando adquiriu o hipermercado extra caiu para 16%, por causa do ciclo de maturação e tal. Mas fica nessa faixa, não uma margem alta. Então qual é o problema de uma empresa como essa? Se você tem uma margem bruta baixa, ou seja, você tem muito custo entre a sua receita e o custo do produto que você está vendendo, você tem que ter uma operação muito enxuta para tudo o que vier depois do lucro bruto, ou seja, os custos administrativos da empresa, o custo com venda, custo com marketing, custo com loja, e logo depois do lucro operacional, custo com juros, com depreciação, amortização e com impostos e tal, ser o menor possível, né, para justamente o que você conseguiu de lucro bruto, que não foi muito, sem conseguir transferir para o lucro líquido e assim, não só você conseguir manter uma lucratividade, mas também em eventuais crescimentos de receita, o que vier mais lucro bruto passa direto para o lucro operacional e para o lucro líquido. E assim você tem alavancagens operacionais que fazem com que pequenas adições de receita se tornem muito lucro líquido. Tá? Só que, se você, né, já. Talvez você já tenha entendido um pouco o ponto aqui. Qual o principal problema do açaí atacadista hoje? Essa estratégia de crescimento baseado nos hipermercados, na aquisição dos hipermercados extra, foi uma coisa que foi um pouco contra isso que eu falei, né? Porque, ok, eles cresceram muito a receita, né? Você consegue ver que eles cresceram muito a receita e eles conseguiram crescer com uma boa rentabilidade, né? A margem bruta caiu um pouco temporariamente, mas foi muito pouco, né? Caiu 10%, de 18 para 16, né? Proporcionalmente 10%, e depois deu uma recuperada na própria margem bruta, e a margem bruta se manteve. Então, o que a receita líquida cresceu, lucro bruto e lucro operacional cresceram juntos. Então não foi um crescimento na marretada, sem lucratividade, no operacional. Porque o que cresceu de receita cresceu de lucro bruto e EBITDA. Ok, você não teve perda de margem, corrosão de margem, é, uma perda de rentabilidade geral, você não teve. Então foi um crescimento bem sucedido aí. E isso foi o que a empresa tinha em mente. Pô, vamos adquirir, tipo, é um setor de margem baixa, que você tem empresa de pouco custo depois do lucro bruto, mas, pô, vamos crescer, vamos acelerar o crescimento, e aí a gente adquire essas lojas e acelera o crescimento muito logo, muito rápido. Tanto que, né, em 8 anos quadruplicou a receita. Ok. Só que qual é o problema disso? Você não adquire um 100 lojas, assim, com caixa de uma empresa muito menor, né? Quando a empresa ela comprou esses hipermercados extra, ela precisou se alavancar. E não só ela precisou se alavancar, mas ela também incorreu em um custo que ela não tinha antes. Porque talvez vocês já estejam vendo aqui um pouco do problema, né? Que é o resultado financeiro. Só que a gente precisa contextualizar uma coisa no resultado financeiro aqui. Porque muito se fala que não, mas pô, o resultado financeiro disparou muito, mas é porque o juros está alto. Quando os juros cair, vai voltar ao que era antes, negativo. Não só porque, lógico, a base de endividamento é muito maior, não endividamento assim em si, mas a base é muito maior, mas também porque a partir do momento em que ele adquiriu essas lojas esses hipermercados extra, ele passou a incorrer em custos de arrendamento, de aluguel. Antes dessa, antes da aquisição dos hipermercados extra, o Açaí operava com lojas próprias, né, com imóveis próprios, não tinha custos de aluguel.
O que tinha de resultado financeiro era uma outra loja cujo terreno era arrendado, mas pouca coisa, e ali alguma coisa de antecipação de recebíveis e tal. Mas depois, né, ele passou muito a entrar nessa estratégia de, pô, pra gente acelerar crescimento, em vez da gente ir lá guardar dinheiro pra comprar um terreno, fazer tudo e tal, vamos alugar o terreno, incorporar isso como custo da companhia, que aí a gente não precisa juntar dinheiro pra comprar o imóvel e a gente cresce mais rápido ainda, acelera o crescimento, né? Só que isso tem sua contrapartida, porque foi o que eu falei. Ou seja, né, vamos recapitular. Quando o Açaí comprou os hipermercados Extra, ele precisou se alavancar, né, pegando empréstimos, né, financiamentos, e passou a ter um alto custo de arrendamento. Só que o que eu acabei de falar há pouco, como o Açaí é uma empresa de um setor de margens baixas, ele precisa ter o menor custo possível pós lucro bruto. Então, os custos brutos são os custos do produto, transporte, logística, etc. Mas como eu estou de margem baixa, tudo que vem depois, os custos operacionais, administrativos, vendas, marketing e tal, precisa ser o menor possível, para justamente você conseguir manter uma margem, uma lucratividade e possíveis alavancagens operacionais. Só que essa aquisição do hipermercado extra, apesar de ter sido muito boa para a empresa, porque quadruplicou o porte dela, pô, aumentou, né, cresceu a receita junto do EBITDA, então conseguiu crescer com rentabilidade, essa rentabilidade veio acompanhada de custos adicionais. Porque você aumentou o lucro operacional, só que você aumentou as despesas pós-EBITDA, você aumentou, você passou a incorrer muito em custos com aluguel, que vão no resultado financeiro e na depreciação e amortização, tá? Não são custos administrativos. Desde 2019, né, o IFRS 16, é, desde 2019, os aluguéis eles são considerados, né, dívida, né, que vão tanto em depreciação, amortização e resultado financeiro, por motivos contábeis que eu não vou explicar agora, mas enfim. E também passou a incorrer muito em empréstimos, que aí sim é resultado financeiro puro e dito. Então, ao mesmo tempo em que o Açaí conseguiu crescer muito na empresa com essas aquisições, com uma rentabilidade bem satisfatória, ele também aumentou muito os custos. Então, essa rentabilidade não é tão forte quanto parece, né? Porque, por exemplo, desde 2021, que foi quando começou a entrar bem os hipermercados extra, o EBITDA ele subiu 79%, só que o resultado financeiro subiu 340%. Subiu uma base menor? Subiu uma base menor. Mas ainda assim, 340%. Porque hoje é 3 bilhões de resultado financeiro, sendo que 2 bilhões é decorrente de empréstimos, por conta justamente dessa estrutura de dívida, que ela teve que pegar para conseguir comprar essas lojas, e 1 bilhão de aluguel, porque ela precisa pagar os aluguéis, e os aluguéis entram como resultado financeiro, como juros de passivo de arrendamento, além dos próprios passivos de arrendamento que entram na depreciação e amortização. Então, esse é o maior problema hoje do açaí. Porque, ó, como tá no roteirinho, eu vou falar o que tá no roteirinho pra ser mais linear, né? Caso tenha parecido que que eu atropelei um pouco as coisas. Em setor de margens baixas, operação precisa ser enxuta. E empresa, sabendo disso, decidiu apostar no sale and leaseback, que é justamente vender os próprios imóveis, para levantar capital na hora. E sendo que vai ter que pagar aluguel dos imóveis que tem depois. Né, levantando capital, mas adicionando custos de arrendamento na perpetuidade. Além de que fez essa aquisição de forma alavancada para crescer. Né? Então, ela cresceu, só que a base de alavancagem e, e custos de arrendamento, que não existiam antes, ou você quer dizer, tinha um pouco, mas bem baixo, né? E assim, cresceu, só que adicionando custos pós-lucro operacional, né? O que vai um pouco contra as melhores ideias de operação de margem enxuta. O que não necessariamente é um problema. Porque, ok, você aumentou pro custo e tal. Só que beleza, com esse capital que ela levantou e com com essa alavancagem, ela conseguiu crescer muito. Então, é um pouco de contrapartida. Ela precisou adicionar custos, mas para conseguir crescer, levantou o capital para conseguir crescer. O que não necessariamente é um problema. Você pode levantar capital e se alavancar para investir muito, conseguir crescer e rentabilizar mais do que o resultado financeiro e depreciação e amortização decorrentes dessa estratégia que a empresa conseguiu. Só que é o que a empresa tem conseguido fazer? Não muito. Porque, ó, foi como eu falei aqui no roteirinho. Lucro bruto, ele acompanhou o crescimento da receita líquida no período. No início da aquisição deterioraram as margens, tal, por conta do ciclo de maturação das novas unidades. E também deteriorou um pouco o EBITDA, né, como vocês podem ver que caiu um pouco.
porque aumentou o custo de loja para reforma e inauguração de novas unidades, né? E também, assim, só que aqui a gente já começa a ver umas coisas interessantes da rentabilidade. O SG&A, né, que é o custo administrativo, e o custo de vendas em marketing, né, custo com loja, enfim, também acompanhou o crescimento da receita líquida. A empresa cresceu muito e não precisou aumentar além da conta do seu escopo, né? Então, no que tange a operação da companhia em si, né, o custo bruto e o custo operacional, com administrativo e tal, a empresa mandou bem. Ela conseguiu crescer sem precisar incorrer em custos operacionais e brutos adicionais, né? Quer dizer, adicionais em relação ao tamanho do crescimento. Então aumentou a receita e aumentou o lucro bruto, aumentou o EBITDA, tudo na mesma proporção, só que, né, tudo, né, em relativo às diferentes bases iniciais. Então ela conseguiu crescer com uma rentabilidade interessante, né? Então o crescimento nesse sentido foi muito bem feito e foi feito com rentabilidade. Não se perdeu margem bruta, não se perdeu margem operacional. E o que se aumentou de receita líquida se aumentou de lucro operacional, que é o proxy de geração de caixa, né, que é o mais importante numa empresa, né, gerar caixa para conseguir justamente reinvestir, crescer ou retornar para acionista, dependendo, né, da fase de vida das empresas, né, como diz o da Modaran. Então, ok. E com mais lucro operacional, como eu disse, mais caixa, né, e quando você tem um aumento, né, a empresa cresceu, e aí a se alavancar. Mas aí com mais. É, assim, ela precisou se alavancar e cresceu. Só que conforme o crescimento, você gera mais lucro operacional e mais caixa. Com maior lucro operacional, você pode ter aumentado a dívida, mas você não aumentou muito o endividamento, porque o endividamento é baseado no lucro operacional. Então, se a dívida permaneceu a mesma de quando você começou a se alavancar, mas o EBITDA subiu, o endividamento caiu. Essa era a ideia. E foi um pouco o que aconteceu, né? É, tipo, aqui, a empresa tinha 3 de dívida líquida EBITDA com 8 bilhões de dívida, e agora com o dobro de dívida, a empresa tem 2 de dívida líquida EBITDA. Então, a dívida dobrou e o endividamento caiu. Até aí, parece que tá tudo certo. Só que, aí que vem o... Só que aí você pensa, pô, então o endividamento não aumentou, porque o EBITDA e o FCL conseguiram subir, né? Então será que esse é um case de crescimento via novas unidades possíveis graças à caixa gerada pelas anteriores? Ou seja, será que é o case de, putz, tá crescendo bem, tá gerando EBITDA, tá gerando mais caixa, mesmo que tá, né, conseguiu gerar mais caixa, aí pega esse caixa, reinveste, inaugura novas unidades e fica nesse ciclo infinito? Um pouco, um pouco. O caso, por exemplo, de uma Smart Fit da vida, né? Smart Fit não é exatamente assim por causa de alguns motivos, tá? Porque, bem, o fluxo de caixa livre dela é negativo, sempre foi. Mas é um pouco essa a ideia, mesmo que o fluxo de caixa livre da Smart Fit seja negativo, essa é um pouco da ideia da Smart Fit. Então, pô, será que é. Não tô falando que no caso da Smart Fit necessariamente é bem feito, tá? Vejam o vídeo pra mais detalhes aí. Mas, nossa, 3 bilhões de EBITDA? Quanto é o EBITDA do Smart Fit? 5 bilhões? 5 EBITDA? É, porque tem muita depreciação. Tá, enfim, hoje não é dia de Smart Fit. Smart Fit já foi o dia, que eu tô tentando. Faz tempo que eu fiz análise de Smart Fit, tava tentando lembrar. Mas enfim. Então você fala, pô, será que esse é o case tipo da Smart Fit? Que a Smart Fit tá tentando emplacar? Será que o açaí tá na mesma tentativa? Bem, açaí de fato tá na mesma tentativa, lógico, essa é a ideia. Mas não é muito o caso aqui. Por causa de um motivo muito simples. Desde 2021, que foi quando essa estratégia começou a se demonstrar mais. Olha o aumento da depreciação e amortização. Olha o aumento do resultado financeiro em comparação ao EBITDA, foi o que eu falei uns minutos atrás. A depreciação, a amortização e o resultado financeiro subiram muito, muito em relação ao EBITDA. Claro, isso não é só culpa da empresa. Nesse meio tempo, né, os juros subiram demais na economia brasileira. Né? As taxas Selic hoje estão na faixa de 15%. Maior taxa em 20 anos. É uma taxa extremamente alta. Não estou aqui para falar se é justo ou injusto, apesar de claramente não fazer muito sentido, mas aí já é mais minha opinião mesmo. É, isso não quer dizer que o governo seja bom, tá? Pelo amor de Deus, não tô pra entrar nesse mérito. Mas o ponto é que, tipo, realmente, não é só culpa não é culpa da empresa, né, que os juros aumentou. E é isso muito que eu vejo gente falando por aí, né, e que eu quero abrir os olhos pra vocês, né. Nossa, porque eu vejo muita gente falando, pô, mas é que tá, né, o açaí tá com um resultado financeiro muito alto que tá penalizando a empresa, né, tanto que a margem líquida caiu de 4% para 1%, né, o lucro líquido caiu pela metade. Né? Então, ok, caiu 4 vezes a margem, mas por conta da receita ter dobrado nesse meio tempo, ok, o lucro só reduziu pela metade, mas ainda assim, uma deterioração forte do lucro líquido.
né? Inclusive, eu vou falar porque eu tô falando tanto de lucro líquido aqui, não de lucro operacional, que é o que eu geralmente falo sobre, tá? Mas enfim, eu vejo muita gente falando assim, pô, mas aqui é porque o juro tá muito alto e tal, mas quando a Selic eventualmente cair, a açaí vai desalavancar, vai gerar mais caixa, vai conseguir colocar mais capex para crescer e vai ter essa roda girando para sempre, né, entre aspas. Só que não é muito o caso quando você pega DFC para ler. Por um motivo, por dois motivos aqui. Um deles eu já falei, tá? Desses 3 bilhões de resultado financeiro, 1 bilhão é só aluguel. Então não importa como esteja a Selic. Esse custo não vai cair. A Selic pode cair para 2%, o aluguel não vai cair. Então é ilusório achar que, nossa, vai cair a Selic, esse resultado financeiro vai cair muito e assim acabou. Não, porque um terço disso aqui é só aluguel. Então, a base de redução possível do resultado financeiro já não é os 3 bilhões que a gente está vendo. Até porque é lógico, né? Dos 12 bilhões de dívida líquida que ela tem, obviamente, não vai ser 3 bilhões à toa. Parte disso é por conta do aluguel, tá? E, enfim, isso eu falo depois, que, enfim, aí eu tenho que entrar em outro ponto depois. Mas, e os outros 2 bilhões aí, de fato, são a dívida líquida, né? São o custo da dívida, também tem um pouco de antecipação de recebíveis e tal. Eu vejo muita gente falando isso também, né? Mas a empresa tem 2 bilhões que ela pode antecipar de recebíveis. Ela sempre vai ter isso, tá? E ela sempre antecipa 2 bilhões, é meio eterno, então não contem muito com isso. E também não é muito bom se antecipar recebíveis, né? Porque você vai pagar juros em cima disso. Só é bom antecipar recebíveis se a situação da empresa estiver num nível de quase insolvência. A empresa vai lá, antecipa recebível, paga um pouquinho de juros, mas antecipa e desalavanca. Mas esse não é o caso da empresa, tá? A empresa não vai quebrar. É, não é esse o cenário que tá pintando. Até porque, assim, eu posso reclamar e criticar algumas coisas do açaí, mas a gestão é muito consciente, né? A gestão, ela tem diminuído bem o CAPEX, né, para os anos de 2024 e 2025, e acho que 25 e 26, enfim, ela diminuiu muito o CAPEX, a abertura de lojas, né? Antes, né, ela tá com uma meta de abrir 10 lojas por ano, só pra ter alguma coisinha ali, uma coisa bem light. Eles estão, tipo, se você abre o release deles, eles falam que o foco é desalavancar a empresa e tal. Isso é bem interessante, é uma boa prática da empresa, é uma boa percepção da empresa do cenário que ela tá. Mas, tirando isso, não é a melhor coisa possível, né? Então, tipo, não, mas que o resultado financeiro cai, ainda vai desalavancar bem, aí basicamente não vai ter resultado financeiro. Não, porque a base é menor, porque são. Né, eu até notei aqui. No ano de 2024 fechado, ela pagou 2,6 bilhões em juros de empréstimo, tá? Então, e pagou também 1,4 bilhões de arrendamento, incluindo tanto juros quanto depreciação de direito de uso. Então, assim, não é tanto. A base de redução do resultado financeiro não é muito. Mas mesmo assim, beleza, vamos supor que é 2 bilhões, né? Enfim. E vamos supor, esse ele cai para 8%, vai, média histórica acho que é 9, né? Então cai para aí. Quanto vai cair o resultado financeiro? Não vai cair para zero. Se vai caindo para 9%, talvez caia de 2 bi para o quê? Uns 700 milhões, né? Porque, claro, é exponencial, né? Juro composto. Tá, e você reduz 1 bilhão ali, 1 bilhão e pouquinho, já é um cenário bem diferente, né? Do que 3 bilhões. E mesmo assim, você pode estar e falar, nossa, interessante. Só que outras duas coisas aqui, que é a forma como a empresa gera caixa. A forma de geração de caixa da empresa não é uma forma que valoriza muito, que torna isso muito possível. Porque se você for, aqui, peguei o ITR fechado de 2024, que é o último de ano fechado que a gente tem. Se você pega a DFC do açaí, você vê que isso não é muito viável, porque o FCO não vai aumentar. Porque olha o FCO da companhia. Cadê? Vai pra cima? Ué, tá lá abaixo? Deve ter passado, eu não tô vendo, né? Não, tá aqui. Beleza. Aqui. Olha como eles reconciliam. Dos 6 bilhões de FCO que eles têm, primeiro que 1 bilhão ele fica aqui no capital de giro. Tá? Ficou aqui no capital de giro. Às vezes vai ficar, às vezes não vai, enfim. Tá? Só que, olha isso aqui. Olha o tanto. Olha o tanto. Olha o tanto que ele reconcilia de juros e de licença amortização. Basicamente, a reconciliação que você tem no FCO, o FCO basicamente nesse caso aqui, é o lucro líquido, reconciliando a depreciação amortização e o resultado financeiro.
e um pouco de provisão aqui. É basicamente isso. Não tem nada além disso na reconciliação pura da FCO. Ainda vai parte ser preso pelo capital de giro normalmente, porque é natural você aumentar estoque quando está crescendo. E além disso, esses 3 bilhões de juros, ele volta para ser pago no FCF. Então não é um fluxo de caixa muito interessante no geral, porque, nossa, 6 bilhões de geração de caixa, tá, mas metade disso foi porque você está reconciliando os juros que você vai pagar logo depois aqui no FCF. Entendeu? Não é a melhor coisa. E a depreciação e amortização não é superestimada essa empresa. Né? Porque tem algumas empresas, por exemplo, a Smartfit, que eu já citei, você pega e você fala, reconcilia a depreciação e amortização, mas tudo bem, porque a depreciação e amortização é superestimada por X, Y, Z. Nesse caso, não. A depreciação e amortização do açaí não é superestimada. Se você for pegar a composição da depreciação e amortização, né, desses 1,5 bilhão, meio bilhão é direito de uso de aluguel, então entra no custo de aluguel da companhia, e o outro bilhão é metade de benfeitorias e de imóveis de terceiros, com uma taxa de depreciação de 6% ao ano, e o restante é máquinas imóveis, com, você vai, uns 14% ao ano. Isso, bem, não é um custo pequeno, porque você vai ter que, por exemplo, recompor maquinário eventualmente, então não é uma depreciação muito superestimada. É claro, você vai recompor isso no CAPEX e tal, mas ainda assim, você vai ter que meio que pagar isso. O que ele tá depreciando aqui, ele vai ter que. Primeiro que o direito de uso ele vai ter que pagar logo de cara. E o resto ele vai meio que ter que pagar eventualmente. Então não é um fluxo de caixa que você pode usar muito para crescimento da companhia. Então é um fluxo de caixa que não é muito, assim, vistoso, né? Porque, nossa, mas gera muito caixa. É, mas gera muito caixa porque ele tá reconstruindo o juro que ele paga logo depois. Então, não é muito bom. Ah, mas sem precisa desalavancar. Tá, mas sem precisa desalavancar, ele ainda vai ter que pagar boa parte disso aqui, porque desses 3 bilhões, 1 bilhão é aluguel. Aí talvez você consiga, vai, 1 bilhão a mais. Ok. É uma tese interessante, porque, ok, se você conseguir reduzir 1 bilhão o resultado financeiro, você vai conseguir meio que dobrar o lucro líquido. Só que ainda assim não é uma coisa muito vistosa, né? Você dobrar o lucro líquido. O que seria interessante para a empresa seria, tipo, para aumentar a margem e tal, porque, meu, você tem uma margem de 2%, 3% também não é muito bom, né? O que seria interessante para a empresa seria tentar quitar a dívida o máximo possível para reduzir esse resultado financeiro a zero. Só que ainda assim não vai, porque tem 1 bilhão de aluguel que vai crescer também na perpetuidade. Então é difícil você ver uma tese. Porque, ok, tá, você desalavancando, você vai conseguir adicionar 1 bi a mais. Aí, tipo. Só que mesmo assim, esse 1 bi a mais vai fazer diferença? Não, porque a empresa tá queimando caixa hoje. Olha que esse ano de 2024 ela tá queimando caixa. Você pode até pensar que não, porque, nossa, mas ela aumentou a caixa em 2024. É, mas olha a diferença do que ela captou de empréstimo, de principal e do que ela pagou. 2 bilhões. Ela pagou 2 bilhões a mais. Ela captou 6 bilhões e 600 e pagou 4,8 bilhões, que só que é juros, tá? Esses 2 bilhões e meio é juros. Isso aqui é o que ela captou de principal e o que ela pagou de principal. Se ele tivesse captado de principal o mesmo que ele pagou de principal, o que seria basicamente abater um com o outro e só pagar juros, ele teria reduzido 2 bilhões no caixa. Então a empresa, do jeito que tá, com esse FCO fraca, ela tá queimando o caixa. E precisando se alavancar mais. Ela tá se alavancando para poder manter as coisas do jeito que estão. Então não é um prognóstico muito bom de DFC, né? Isso aqui não é uma DFC vistosa. Porque, nossa, mas e se cair tudo de resultado financeiro? Tá bom, vai ficar no 0 a 0 e não vai queimar caixa. Não é muito bom, né? Voltando pro roteirinho aqui, né? Altos juros, a dívida líquida sem lease subiu 21% frente a 17% do EBITDA. Então a dívida líquida cresceu acima do EBITDA. Além disso, com o arrendamento das lojas, a dívida líquida no geral explodiu. Desde 2021, o resultado financeiro subiu 340% frente a 79% da EBITDA, com 3 bilhões de resultado financeiro em 2025, sendo 2 bilhões de juros de empréstimo e 1 bilhão de juros de arrendamento, que é o custo de aluguel, desconsiderando a depreciação e amortização, que também tem custo aí, né? O aluguel, que é essa estratégia de sale and leaseback que a empresa adotou pós-conversão do Extra, ela tá aumentando muito os gastos em relação à operação que deveria ser enxuta. Né? Era uma operação redondinha, tal, que dava uma margem ali, mas com essa estratégia de aluguel,
ela aumentou muito o custo. Muito custo depois da margem operacional. Margem operacional 8% e tal. Só que com o aluguel ela cresceu. Porque assim, se fosse só questão de resultado financeiro de empréstimo, ok, as alavancas sobra um pouco mais. Mas por conta disso, por conta dessa estratégia de aluguel, tem muito custo sendo comido. The EBITDA de 6 bilhões, 1,5 vai só para aluguel. É um custo muito alto. Ah, mas é um custo que no final compensa, porque você acelera o crescimento a partir daí e tal, você consegue rentabilizar mais. Mas não tá conseguindo por causa desse juro alto. E se o juro cair, ainda que sim, mesmo se o juro cair, no cenário atual ela talvez consiga parar de queimar caixa, parar de se alavancar. Então, aqui, a mesma coisa que em 2023, ó. Precisou se alavancar para conseguir fechar a conta. Então, voltando pro roteirinho aqui. Assim, mesmo com o endividamento controlado, porque não entendo errado, né? O endividamento do açaí parece controlado no primeiro momento. Só que é o que a gente falou na Thermo Fisher, que foi o último vídeo que eu falei. A Thermo Fisher tem um endividamento maior, de 3 vezes a dívida líquida EBITDA. Só que não chega nem perto de corroer tanto o resultado financeiro. Porque a Thermo Fisher tem custo de dívida muito mais baixo e consegue controlar isso muito melhor que o açaí. E o Thermo Fisher, o resultado financeiro dela é só juros. Não tem muito lease. Tem que ter um pouquinho de lease, mas é relevante. Aqui tem uma boa parte. Então ela não consegue desalavancar muito. Então parece um caso em que ela tá conseguindo rentabilizar a EBITDA e tal, só que não tá conseguindo rentabilizar mais com o juro, que tá comendo a empresa viva. E se a empresa conseguir desalavancar, não parece que ela vai revoltar as margens líquidas que ela tinha antes. Porque ela aumentou muito o custo com o aluguel, que não tinha antes. Então talvez desalavancando ela consiga impulsionar o lucro líquido, né? E impulsionando o lucro líquido ela talvez consiga impulsionar um pouco mais o fluxo de caixa operacional, né? O fluxo de caixa operacional para o CAPEX, né? Talvez ela consiga, tipo, com menos juros, sobre mais pro CAPEX, com o CAPEX que ela consiga crescer mais. Mas até agora não tá um caixa muito vistoso nem para esse cenário, porque ela tá tendo que se alavancar para ficar no 0 a 0. Né? Ela tá tendo que captar mais principal do que ela tá pagando. Então, a gente fez isso aqui, né? Assim mesmo, com o endividamento controlado, o resultado financeiro é muito alto por conta do aluguel e dos altos juros. Com queda no juros, será que ela consegue reduzir tanto o resultado financeiro? Para conseguir impulsionar o fluxo. Porque o fluxo de caixa vai permanecer meio parecido, né? Porque o que não pagar de resultado financeiro vai para o lucro líquido e assim volta para a profissão de qualquer jeito. Mas aí você pensa, pô, aí eu pergunto, será que com a desalavancagem, será que ela vai conseguir impulsionar tanto o fluxo de caixa disponível para CAPEX? Porque hoje ela 6 bilhões, só que tem que pagar metade disso no FCF. Só que a minha pergunta, pô, desalavancando, quanto ela consegue tirar do FCF de pagamento para voltar para o FCO e assim ficar livre, ficar bem para investir em CAPEX? Será que é uma diferença tão grande assim? Será que é uma diferença que vai fazer a empresa crescer e ter esse motor de nossa nova unidade vai gerar caixa, a gente vai lá e reinveste e fica crescendo? Não me parece ser muito caso, porque também parece um caso meio cíclico, né? Por que em uma eventual crise os números pioram? Né? Porque hoje a gente tá num período de mais ou menos crise. E se na crise os números piorarem, tiver muito trade down? Pô, será que toda crise ela vai deteriorar muitos números e vai dar uma margem deprimida em que ela não consegue crescer? Porque esse é um setor também que é meio difícil você ter essa tese de vamos pegar o caixa da nova unidade, que a nova unidade gerar, junto com tudo o caixa da empresa e ficar crescendo. Porque é um setor de margem baixa com ciclo de maturação longo. Então a nova unidade ela não vai gerar um caixa muito forte. Não, ela vai adicionar um pouquinho, porque a margem é baixa. E ainda ela vai ter uma margem né, muito menor que as outras no início. Não muito menor, mas vai ter uma margem menor que as outras no início. Então não é um case muito. Não é um setor muito propício para isso. Não parece um case muito propício para isso. Pode acontecer, né? Porque, pô, se a empresa conseguir, né, pois, alavancar, conseguir dar um jeito nessa dívida, né, bater dívida e tal, talvez ela consiga, tipo, dobrar o dinheiro pro CAPEX. Mas agora não é isso muito que a gente tá vendo. E como que tá o terceiro TRI de 25 nesse sentido? Vamos ver como tá. Só deixando uma coisa claro, que tá no roteirinho, inclusive. Vocês vão ver um número meio assustador de capital de giro preso, tá? Mas é que é normal, esses atacadistas, eles têm um capital de giro muito preso até o terceiro trimestre, né? Vocês vão ver que, tipo, tem 2 bilhões presos em capital de giro, mas é porque no quarto trimestre eles tendem a liberar, porque, né, o quarto trimestre dessas empresas são mais fortes, tá?
Bem, não é tão bonitinho aqui, mas olha aqui, ó. Nos 3 primeiros trimestres. Olha o que ela reconciliou de juros, mano. Ó, quanto que ela, ó, ela queimou 1,2 bi, captações de empréstimos, pagamento. Ó, aqui tá, até, né? Não tá pegando, não tá captando mais, ela tá conseguindo, só que ainda assim tá queimando caixa, né? Então é difícil. Ó, 2 bilhões preso no... É, se bem que aqui parece que tá melhorando, né? Porque tem capital preso no... Capital de giro que depois vai voltar. Só que, tipo, é porque ela reduziu muito CAPEX, né? Olha aqui, 600 milhões só de CAPEX. Né? É muito baixo. Então, agora tá basicamente ficando 0 a 0, queimando um pouco de caixa, mas ok. Quando o capital de giro preso for liberado, talvez fique no 0 a 0. Mas é porque ela reduziu muito CAPEX, né? Então também não tá muito bom. Então, assim, não acho que seja uma empresa que vai falir, nossa, tá insolvente e tal. Não, longe, bem longe disso. Mas é porque o que ela cresceu aumentou mais do que essa amortização e resultado financeiro. E isso tá comendo não só lucro líquido, mas tá comendo o próprio lucro operacional. Porque, ok, o EBITDA tá um bom proxy de geração de caixa? Tá. Só que esse fluxo de caixa é muito potencializado por um resultado financeiro depois dessa amortização que vão ser pagos na hora, de qualquer jeito. Então, o fluxo de caixa meio que real, sem o impacto de giro e tal, é um fluxo de caixa não muito alto. Porque, nossa, reconciliou 3 bilhões aqui de juros, só que logo depois pagou 2 bilhões e 600 aqui, pagou 1 bilhão aqui, né? Então, parece um case em que, tipo, a empresa alavancou muito, e o que ela gera de caixa tem que pagar aluguel e juros, e pouco sobra pra CAPEX crescer. E num cenário de redução dos juros, não me parece que o resultado financeiro vai cair tanto para impulsionar tanto o fluxo de caixa disponível para CAPEX. Basicamente isso é o que eu penso, né? Quer dizer, eu acho que ainda vai impulsionar bem, possivelmente dobra o lucro líquido, e não vai voltar a margem líquida de antes, porque, né, agora tem um custo de aluguel, tem um custo a mais, então inevitavelmente não vai voltar a 100% de margem líquida. Talvez suba para uns 2, 3 no máximo. Só que assim, não vai multiplicar o lucro líquido. Talvez dobre, mas não muito além disso. E porque o lucro líquido hoje está muito deprimido. E, e se desalavancar, assim, quanto que vai aumentar o fluxo de caixa disponível para cá? Porque eu não acho que não aumenta muito. Né? Talvez aumente de, pô, hoje tá 600 milhões para ficar no 0 a 0. E ainda assim um setor de CAPEX intenso, né? Tipo, em 2023 pelo menos, tipo, era 70 milhões de custo por unidade para abrir. Então ainda assim, se ela conseguir, nossa, vamos supor, putz, ela conseguiu e, pô, aumentou em 1 bilhão o, né, que é isso que eu tô prevendo, vai, talvez ela caia pra 1 bi e consiga reduzir 1 bilhão e 300, vai, 1 bilhão e 400. Ela vai abrir 20 lojas no ano. Isso se não tiver tido inflação de custos de 2023. Ela vai conseguir subir 6% no número de lojas. Um setor que tá, né, eu acho que ainda tem um mundo que essa empresa, tipo, consegue virar bem e tal, mas não me parece melhor coisa, não. Vai ser um número que, tipo, à primeira vista parece, nossa, olha como os juros estão penalizando a empresa. Mas não, parte disso é por causa da estratégia de aluguel que não parece estar dando certo. É mais fácil para acelerar crescimento, mas aí é um crescimento que não está vindo com rentabilidade. Não, é um custo muito caro. E o custo dos juros está comendo a empresa viva. E, e se a empresa desalavancar? Meu, a empresa desalavancando. Se a empresa desalavancar 100%, ok. Só que ela precisaria canalizar tudo, todo, quantos anos de EBITDA pra isso? Porque, 2 vezes esse dívida líquida EBITDA. Tá, mas o aluguel, que é um custo da loja, ela vai ter que pagar de qualquer jeito todo ano. Ela vai poder provisionar 100% de EBITDA só pra isso. Então, o ideal seria a empresa nunca rodar com dívida. Só que aí é um negócio que foda, né? Porque é basicamente um atestado de que a empresa não consegue rentabilizar o próprio negócio acima da taxa de juros num cenário ruim como o atual. O que, ok, mas tem coisa melhor, na minha percepção, né? Parece né? Pra uma empresa com margem baixa como essa, o ideal seria, né, rodar só com, tipo, expandir só com o FCO. Tipo, por exemplo, uma Smart Fit, eu tô falando muito de Smart Fit nesse vídeo, tá? Mas, enfim. Uma Smart Fit, como ela tem uma margem bruta alta, né? Tipo, a margem bruta consegue ser, ó, a margem bruta é 50%. Ela consegue, tipo, pô, vamos se alavancar, e tudo bem, vamos alavancar, se alavancar porque de qualquer forma, a gente se alavanca, paga juro para abrir uma nova unidade,
Só que o que vier de nova unidade, tipo, a gente consegue rentabilizar muito acima da taxa de juros. Então, beleza, vamos se alavancar um pouco, não tem problema. Poderia até se alavancar mais. Só que essa aí, não. Tudo bem. É um setor de margem baixa. Você consegue gerar valor em margem baixa. Não tem problema nenhum. Não é porque a margem é maior que você vai ter uma geração de valor maior. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Só que para isso, para você crescer em um setor de margem baixa, você teria que ter um, um uso menor de dívida, né? Porque a dívida porque qualquer eventual volatilidade dos juros, você pode correr a rentabilidade como está acontecendo hoje. Basicamente ficar no zero a zero. Então seria ideal para a empresa ficar só no usar o CAPEX só da FCO. Só que ao mesmo tempo, se ela tivesse feito isso, como é que ela teria crescido tanto? Cresceu, só cresceu sem rentabilidade. Quer dizer, cresceu com rentabilidade operacional, mas com os custos adicionais de aluguel e juros, meio que ficou um custo, né, sobrou pouco no lucro líquido. Eu acho que nesse caso o lucro líquido é o melhor avaliador da empresa, porque o FCO é muito do FCO. E o EBITDA ainda tem muitos custos depois que impactam na geração de caixa real para o CAPEX de expansão. Então, o lucro líquido, nesse caso, me parece o melhor parâmetro para avaliar a empresa. E nesse caso, aqui você teve uma deterioração por causa desses custos adicionais. Se a empresa conseguir desalavancar, para mim o ideal seria a empresa desalavancar tudo. Só que se a empresa alavancar tudo, ela não vai conseguir crescer tanto. Mas tudo bem, isso pode ter sido uma questão de vão crescer muito para se consolidar um pouco a marca. Só que aí, mesmo assim, como é um setor de margem baixa, primeiro que ela vai ter que ficar muito tempo assim. Aí tem o valor do dinheiro no tempo, e esse crescimento vai ser um pouco não tão alto quanto a gente quando parece ser hoje em dia. E ainda assim, quanto que ela vai conseguir de fato, né? Pô, empresa totalmente desalavancada, tudo que vem de FCO, ela consegue, quer dizer, nunca vai ser o caso, né? Porque tem custo de aluguel e depreciação e amortização real. Mas, pô, ela vai conseguir triplicar o CAPEX, mas quanto ela consegue. Duplicar e triplicar o CAPEX, mas quanto ela consegue crescer só com base nisso? Vai crescer com rentabilidade? Uma crise vai afetar muito ela por causa disso? Então, assim, eu nem acho uma empresa ruim, porque, pô, se ela desalavancar, duplicar o fluxo de caixa que seja disponível pro CAPEX e tal, né, reduzir um pouco ali os custos onde é, né, que pós-EBITDA, porque a operação da empresa é enxuta e boa. Se ela conseguir, talvez ela consiga aumentar o fluxo de caixa pro CAPEX, consiga duplicar o lucro líquido e tal. Mas para perpetuidade ela vai conseguir crescer bem? Será que uma crise vai afetar ela? Ela vai consolidar o mercado em torno dela? As avenidas de crescimento da empresa vão conseguir consolidar muito ela e aumentar a rentabilidade? Até o momento me parecem muitas dúvidas e poucas respostas, tá? De fato, é um valuation que está muito deprimido, isso é uma coisa que eu concordo. Né? Se você for pegar por PL, o EV/EBITDA é 3,7 vezes. Mas é o que eu falo, esse EV/EBITDA aqui, ele é bem safado, né? Porque, pô, tem muito custo pós-EBITDA, e o custo que não pode ser desconsiderado. Não dá pra falar, tipo, ah, não, porque o bagulho do EBITDA é isso, pega o EBITDA, que é o proxy da geração de caixa, e retorna pro acionista, quanto tempo vai demorar pro acionista, né, recuperar esse valor, considerando pra toda a dívida. Só que esse EV/EBITDA não dá pra usar como referência, porque o endividamento, mesmo que não seja tão grande, tem um resultado financeiro muito forte, e pós-EBITDA ainda tem todo o custo de aluguel das lojas que ela opera, que não é um custo irrisório. Então, ainda assim, eu acho que nesse caso o PL seja um pouco mais viável. E nesse caso o PL tá mais assertivo, né? 12 vezes de PL é o número que me parece mais ok. É, porque tem essa perspectiva do lucro dobrar, tal, com uma eventual desalavancagem. Mas ainda assim, uma base de depreciação e amortização muito forte. E uma depreciação e amortização que não é muito superestimada, né? Não é como a gente viu. E ok, essa depreciação e amortização é reposta no CAPEX, mas é um CAPEX de manutenção. CAPEX de expansão mesmo, né? Não é muito. Não sobra muito para um CAPEX de expansão. Então, assim, tem que acompanhar. Um cenário que eu consigo vai ser o açaí melhorando, gerando valor, tem a vinda de crescimento para isso, como a gente vai falar. Só que me parece que esse resultado financeiro tá fazendo essa rentabilidade, esse crescimento perder valor no tempo, né? Parece fazer a empresa muito sensível a juros, e se a empresa é muito sensível à curva de juros, não me faz muito sentido a empresa manter essa estratégia para um longo prazo. Entendo que pode ter fazido sentido para consolidar um pouco a empresa e tal, mas pro longo prazo não acho que faz sentido a empresa correr com juros, não, porque como o setor dela é de margem baixa, com um longo ciclo de maturação, não me parece fazer sentido
ela pegar dívida, porque não parece que no pior dos cenários ela consiga rentabilizar além da taxa de juros, a abertura de novas lojas a um curto, médio prazo. E é um custo muito forte de aluguel. Muito forte de aluguel para a margem baixa que ela tem. Então talvez não fosse o caso muito. Só que ainda assim, 70 milhões de capex para abrir loja, eles consideram um terreno. Então entende como, no final das contas, o capex de expansão da empresa, na minha percepção pelo menos, não vai conseguir subir muito. Mesmo se subir, talvez não seja o interessante para um crescimento robusto de longo prazo. E para um tese de crescimento maduro não faz muito sentido, porque é uma empresa que roda, que não tá rodando com bons números, tá com muita alavancagem e tal. Então, quando eu vi ela sair a primeira metade, eu falei, pô, a barganha, né? Pô, nossa, 3 vezes EBITDA e tal. Mas não, é que é tudo isso, né? Assim, a empresa não vai falir, não vai ficar insolvente, não tem nenhuma perspectiva dessa. Mas gerar valor de fato, tá meio difícil. E alguns números da empresa não corroboram muito com isso. Nos últimos 2 anos, o same store sales da companhia tá abaixo da inflação. O que, ok, teve uma base de crescimento forte, teve crescimento inorgânico e tal. Mas ainda assim, será que não é uma coisa típica do setor? Tem uma inflação forte ali, né, que o Brasil tem. Aí os clientes ficam fazendo trade down, né, comprar marca mais barata, assim, diminuir o ticket. Né, você me torceu, fica na casa de 3%, é varejo alimentício, né? Então, acho que é uma empresa que precisa se provar um pouquinho mais, sinceramente. Eu não acho que tá aquela barganha toda que o pessoal fala. Eu não acho que tá tendo uma evolução de resultado. Pra mim, quem fala que tá tendo uma baita revolução de resultado tá um pouco desconsiderando esse efeito do resultado financeiro, que não é um custo baixo, e que não é um custo que vai cair tanto como a eventual redução da taxa Selic. E ao mesmo tempo, eu acho que falta um pouco para a empresa conseguir se provar, se conseguir provar essa estratégia, conseguir se provar com uma desalavancagem. Talvez quando uma desalavancagem não vier, se os números melhorarem muito, tipo, pô, desalavancou, aí impulsionou o consumo, aumentou margem bruta, aumentou margem EBITDA, reduziu desalavancagem, sobrou muito no FCO, ok, talvez. No período aquele de 2017 e 2019 que teve um pouco mais de bonança, não tá, né, também grande coisa. Mas se isso vier, ok. Mas por enquanto eu acho que falta a empresa se provar um pouco mais. Eu acho que tem teses de crescimento melhores, mais robustas e mais consolidadas no mercado brasileiro. Eu acho que o açaí acaba sendo muito vítima dos juros, né? E tudo mais. E então eu acho que é um negócio muito sensível a isso, com custos muito fortes pós-operacionais que acabam destruindo a rentabilidade provida pelo crescimento com a questão dos supermercados extra. E assim, então, né, não acho muito interessante. Porque, né, continuando o roteirinho, né, de onde eu parei, de novo, né, com queda dos juros, será que ela consegue reduzir tanto o resultado financeiro? A DIA desde 2021 subiu 150%. Né, um terço disso é benfeitorias, um terço é maquinário e imóveis, um terço é direitos de uso. Então, né, diante do altíssimo resultado financeiro, o foco da empresa tem sido desalavancar, reduzindo fortemente o ritmo de capex, e a gente vê que agora ela não está mais sangrando caixa, queimando caixa, mas basicamente a troco de ou captar mais principal, né, mais empréstimo, que não, né, praticamente não diz muita coisa, ou reduzir o capex, mas também não diz nada, né? O interessante seria não queimar caixa, partir de uma melhora da companhia, partir de uma eventual desalavancagem de alguma forma, tal, coisa que não tá acontecendo. E não parece que vai ser uma desalavancagem muito boa numa eventual redução da taxa de juros. E enquanto isso não acontece, você perde valor no tempo. E então parece um setor até um pouquinho cíclico de juros, né? Nesse sentido. Então, enfim. Geração forte de caixa, né? Como a gente pode ver, mas muito ancorada na reconciliação de DIA, que é pouco superestimada, na reconciliação do resultado financeiro, que é repago no FCF, e. Você vê como a empresa vai crescendo o FCO, mas o FCF vai subindo junto, né? O gasto no FCF. Então não adianta muito. E também na reconciliação de provisões, que não é um valor muito relevante no geral. Né? Ela depende da taxa de juros cair para o estado financeiro cair, sob base de 2 bilhões, né? Porque 1 bilhão desses 3 bilhões é aluguel. E assim, depende da taxa de juros cair para o estado financeiro cair, assim o lucro líquido aumentar e o FCO vir mais limpo, né? Porque ele não vai aumentar, ele só vai vir mais limpo com menos contrapartida no FCF, né? Enfim. Aí hoje ela está antecipando recebíveis para garantir mais caixa,
Sempre fica uns 2 bilhões para receber, né? Foi a lei, né? Sempre fica uns 2 bilhões para receber, mas sempre antecipa e continua 2 bilhões, então não é uma coisa para se contar. E também ela tem antecipado menos o recebível nos últimos tempos, porque ela encareceu na operação. Os juros era cerca de 4% em 2023, e aí em 2024 saltou para 6% o desconto. Enfim. É... Ah, também tem a questão de que ela tem uma certa fragilidade judicial, né? Depois que ela cindiu, né, do grupo GPA, tem tido alguns processos em que tem se pleiteado com a açaí, deveria ter uma solidariedade pro pagamento de multas do GPA, né, do Grupo Pão de Açúcar, enfim, também é uma coisa meio preocupante. Bem, eu já expliquei essa questão do FCO, né, FCO de 6 bilhões, um preso no capital de giro, 1,7 em CAPEX, 3,2 bilhões de FCL, só que 3,9 bilhões pagam empréstimos e arrendamento, né, ou seja, tá queimando caixa só para pagar juros e arrendamento, né? E basicamente, ou reduzindo o CAPEX, ou pegando mais principal para ficar no 0 a 0. Qual a real capacidade de redução do resultado financeiro da companhia? Se sim, vai conseguir emplacar mais crescimento acelerado? Diante de margens baixas no longo ciclo de maturação, difícil ver a inauguração de uma nova unidade gerando caixa para sustentar a abertura da próxima, né? Quer dizer, óbvio que não é assim, né? Nossa, nova unidade vai sustentar a próxima, mas tudo o conjunto da empresa. Difícil você ver o caixa adicionado por uma nova unidade acrescentar no restante da companhia o suficiente para bancar uma outra, né? Num ciclo assim meio eterno. E detalhe, né? A empresa sempre vai depender de ter resultado financeiro e juros baixos para crescer. E se sim, se ela precisa de juros baixos para crescer, porque ela decidiu usar a renda, porque ela decidiu arrendar a loja para acelerar crescimento, só que crescimento que não está dando resultado justamente porque subiu muitos custos pós-operacionais, sendo que é um setor de margem baixa que precisa de operação enxuta. De novo, talvez seja uma questão de, pô, vamos consolidar a marca, mas nos números não estão muito bons. E se for essa questão de consolidar a marca para eventualmente ter ela vinda de crescimento e vantagens competitivas para melhorar bem os números e não ter isso, né, e não prejudicar tantos números, ter números melhores, falta um pouco isso se provar ainda, que a gente não tem isso se mostrando ainda, tá? Capital de giro é liberado nos quartos trimestres na aba de estoques, né, como eu falei. Né, fica muito capital de giro preso nos 3 primeiros trimestres para liberar no quarto, em que a demanda do varejo alimentício é mais alta. A empresa tem um baixo custo de dívida, né? Ela tem um custo de CDI mais 1,3%, não é muito alto, mas ainda assim ele tem um impacto muito forte no resultado financeiro, justamente para a empresa ser de margem baixa. Ela tem tido same-store sales fracos nos últimos anos, né? De 2023 e 2024 foram respectivamente 3,1% e 3,4%, né? Abaixo da inflação, né? Talvez seja aquela questão de trade down sucessivo dos clientes, né? Aí até tem uma questão de, pô, pode ser uma questão de crise, né? Só que aí, quando tiver um ciclo macroeconômico melhor, essa tendência de SM distorção baixo vai ser revertida, a pessoa vai querer marcas melhores, vai ter mais consumo, e aí cresce demanda, sim, muito custo adicional, alavancagem operacional, consolidação de venda de crescimento, impulsiona lucro líquido e tal, impulsiona EBIT, impulsiona geração de caixa, reduz o resultado financeiro, aumenta muito o fluxo de caixa disponível para CAPEX, continua crescendo e, pô, assim vai. Pode ser, mas pode não ser também. Não tem nada que mostre que vai ser exatamente isso que vai acontecer. Falta se provar um pouco mais. Ah, e detalhe, né? Esse ciclo de maturação das lojas tem sido meio tímida, né? A alavancagem operacional trazida por ela, né? Você tem visto que, tipo, tem tido uma alavancagem operacional nos últimos resultados diante dessa maturação, mas é bem tímido, tá? Tem um alto capex para abrir loja, né? Cerca de 70 milhões por loja em 2023, isso não conta terreno, se eu não me engano. E tem pouco incremento de EBITDA de caixa. Além de que, né, por fim, parece um case meio cíclico no momento, né? Conta com retomada do poder de compra no futuro junto de uma redução dos juros, para melhora do consumo da população, aí mais demanda, melhores marcas, mais same-store sales, alavancagens operacionais, redução do resultado financeiro, impulsiona lucro operacional, lucro líquido, impulsiona fluxo de caixa mais limpo, mais CAPEX, mais crescimento e assim vai. Mas é mais um crescimento um pouco cíclico, né, de juros. Não é nem cíclico no geral, é cíclico dentro dos juros, né? Talvez não tenha essa perspectiva, essa questão cíclica muito forte. Mas aí foi o que eu disse, a empresa precisa se provar um pouco mais ainda. Não temos muito bons prognósticos disso até o momento. Aí a tese aqui, só pra fechar, né? Já meio que eu concluí que a empresa não é a melhor das coisas. Eu deixo um 3, 4 estrelas, tá? Depende do que você pesar na análise. Eu vou deixar um 3 estrelas porque
Sempre dá se provar um pouquinho mais e caminhar um pouco na direção boa do que eu falei. Aí eu aumento para 4 estrelas, mas até agora falta bastante se provar. Então, fico aí com 3 estrelas. Aí a tese, né? Que a venda pode crescer. Bem, a empresa tem um modelo de baixo custo de loja, né? Porque justamente por ser atacarejo e tal. Ela tem expertise na operação, né? Tem um sortimento e um estoque adaptado às regiões e aos perfis dos clientes de cada unidade, ou seja, se a unidade ela sair num bairro mais rico, vai ter um estoque um pouco mais refinado e tal, né? Enfim, o açaí tem essa tese, né? De que o açaí ele pode estar usando a crise para expandir marca e se consolidar. Aí quando o ciclo virar, já é uma opção muito adotada e assim ele tem essa questão de melhora do consumo da população, alavancagens operacionais e tal. Pode ser também. Enfim, o mercado de varejo alimentício no Brasil é altamente pulverizado, né? O açaí possui de 6 a 8% de market share, e só 25% do mercado brasileiro é atacado cash and carry, né? Tem espaço para expandir. O setor de pessoas jurídicas ele está bem retraído nos últimos tempos, né? Porque diante da restrição de consumo da população causada pela atual crise, entre aspas, né? A atividade comercial de bares e restaurantes tem estado em queda, né? De por 5, 10, 15%. E assim, esse pessoal compra menos e assim, menos diluição de custo fixo, menos alavancagem operacional, menos lucro e tal. Então, numa eventual recuperação da economia no geral, o setor pessoa jurídica pode voltar a consumir bem aí, pode alavancar operacionalmente a empresa um pouco. E também tem as avenidas de crescimento geral da companhia, né? Principalmente em serviços financeiros, com cartão de crédito, conta, fidelidade, essas coisas. Ela pode ter marcas próprias de produtos, né? Em que ela já tem os dados dos clientes, os dados de consumo dos clientes. Aí ela sabe, pô, qual marca, em qual produtos vale mais a pena ter marca própria, desenvolve marca própria com uma margem maior e tal. É. Também tem a questão que ela pode entrar eventualmente no varejo farmacêutico, né? Com essa desregulamentação do mercado. E também ela pode, né, com o serviço das lojas que já tem estado em prática, né, ampliar ainda mais açougues, padarias nas lojas e tal. Se eu não me engano, acho que das 300 e poucas lojas, 320, acho que no momento cerca de 250, 260 já tem esses serviços, mas ainda pode aumentar, tá? Enfim, foi um vídeo mais curto, né, não ficou 45 minutos, não foi o vídeo mais curto do canal, mas basicamente é isso. Não tenho muito mais o que eu falar da companhia. É, eu acho que já foi um vídeo relativamente curto, né, em relação aos outros do canal. Mas é isso que eu já falei. Eu acho que ainda falta muito para a empresa se provar e mostrar como vai ser o comportamento desse resultado financeiro, né, uma eventual redução dos juros. Porque essa estratégia de crescer as custas, de adicionar muitos custos pós-EBITDA, eu acho que acabaram matando um pouco o modelo de negócio da companhia e fizeram com que esse crescimento muito forte fosse com pouca rentabilidade no geral. E até a empresa se desalavancar e conseguir, vai ser um crescimento relativamente modesto, composto, né, até a empresa conseguir se desalavancar bem, né? Vai ser uma perda de dinheiro, do valor do dinheiro no tempo daqui até esse momento. Então, uma tese que talvez, essa tese é muito acelerada para uma empresa de margem baixa que não consegue rentabilizar muito o negócio, eu acho que talvez, e com, né, e com esses torceios que não estão muito bons dos últimos tempos, talvez não seja a melhor estratégia, e aí talvez passar isso tenha servido só para consolidar a marca e depois crescer com o próprio FCO e tal, né, sem se alavancar, mas mostra, né, que talvez a empresa não seja muito boa para crescimento dinâmico, né, enfim. Tem tudo isso que eu já falei no vídeo, não vou me repetir. Mas é isso, pra mim é ver um pouco uma empresa vai se comportar, né, os números dela, num eventual ciclo de melhora da economia e de redução dos juros, né? Ver se essas alavancagens operacionais vão vir, ver se esse estado financeiro realmente vai cair bem, se vai ter uma alavancagem operacional por causa da demanda adicional que vai realmente aumentar bem o FCO limpo, né? Vai manter o FCO mais limpo e vai aumentar ele a ponto de ter mais dinheiro livre para CAPEX e assim a empresa conseguir crescer mais, se manter mais sólida, porque no momento tá basicamente queimando caixa para manter as outras operações, quando não, fica no 0 a 0 ali, né? Ou consegue ficar no 0 a 0 reduzindo CAPEX, ou captando mais principal, com essa alavancando ainda mais. Então hoje o cenário é bem fraco e então hoje os resultados não estão os melhores. A gestão e a estratégia da empresa nos últimos tempos de desalavancar é uma decisão acertada, mas ainda assim são números não muito fortes.
O resultado financeiro não vai cair tanto por causa dessa base de aluguel. Me parece, então, um pouco que talvez não seja o caso dessa empresa de crescimento muito forte e que talvez ela seja muito sensível à curva de juros, né, a ciclos macroeconômicos no geral, e assim talvez não seja a empresa que seja mais adequada para nós, pequenos poupadores, investirmos pensando em construção de patrimônio no longo prazo e tal, considerando toda essa dinâmica de crescimento, mais juros, aluguel, FCO meio sujo, aí quando você limpa ele, não sobra muito para CAPEX, aí nos últimos tempos para conseguir fechar no 0 a 0 tá tendo que basicamente excluir CAPEX, aí o crescimento que foi muito forte vai estagnando ao longo do tempo, então, né, vai estagnando e fica no geral num nível não tão alto ao longo do tempo. Então, enfim, falta para a empresa se provar um pouco mais. Uma eventual redução dos juros a gente vê como é que vai operar, como é que vai funcionar, como que vai operar o resultado financeiro, né? Se o resultado financeiro cair, bem, talvez possa, né, impulsionar o FCO limpo e o lucro líquido a ponto de aumentar a CAPEX e o CAPEX ao impulsionar o dinheiro disponível para CAPEX de expansão, né? Mas até lá também vai ser melhor ver, né? Para ver se realmente ela vai ser bem sensível à curva de juros, vai que ela decide crescer muito e é pega no contrapé por algum outro custo, enfim. É uma empresa que tem bastante potencial, de, pô, numa eventual alavancagem, você força que tá bastante dívida, né? Talvez nem quique de uma vez, mas vai crescendo e vai reduzindo o endividamento. Mas até lá, enquanto a gente não tem um prognóstico muito bom de como o resultado financeiro depois dessa amortização vão se comportar, uma eventual queda dos juros, se vai realmente impulsionar o lucro líquido e o dinheiro disponível para CAPEX de expansão, e se a empresa realmente, se enquanto a gente não tem muito bem informação de como os números do açaí vão reagir a mudanças no ciclo macroeconômico e a mudanças na curva de juros, eu fico por aqui e eu prefiro analisar de fora por enquanto. Tá? Lembrando que, claro, eu não sou dono da verdade de nada, né? Leiam a descrição e, enfim, tudo que eu já disse em muitos vídeos, tudo que eu já disse até agora. Certo? Então é isso, meu povo. Agradeço muito por vocês terem visto até aqui. Se vocês gostaram, deixa o like, compartilhem, enfim, e comentem. Comentem sugestões, críticas, se vocês concordam comigo, discordam comigo, por quê, como, se vocês tiverem algum insight que eu não tive, ou se vocês, pô, nossa, esse insight eu não tinha tido, ou putz, acho que esse insight que você teve tá errado, né? Estamos aqui, a aba de comentários está disponível para nós conversarmos, debatermos, desde que, claro, de forma respeitosa, polida, como sempre, defendo aqui para nós progredirmos na nossa jornada de construção de patrimônio e no nosso aprendizado, que é o principal de tudo, certo? Então, muito obrigado por ter assistido até aqui. Um ótimo período de 24 horas para você e até mais.